Em New York, Dan se destaca como vendedor de carros graças ao seu olhar atento aos detalhes, o que lhe rendeu mais uma vez o título de vendedor do mês. Ele gosta de seu estilo de vida simples, pacífico e tranquilo e está ansioso para comemorar seu aniversário com uma viagem especial com sua esposa, Jessica. O casal tem 3 filhos, Nina, Kylie e o mais novo, Max. Nina e Kylie frequentemente entram em conflito, causando estresse na família. Dan fica particularmente frustrado com o jogo incessante de Kylie, pedindo que ele passe mais tempo ao ar livre, enquanto o desejo de Nina de mudar de faculdade por causa da influência do namorado aumenta suas preocupações. Apesar das tentativas de orientação de Dan, suas palavras caem em ouvidos surdos. Kylie conseguiu habilmente um riacho secreto na casa de um amigo para continuar jogando sem ser perturbado e Nina, afirmando sua independência, se considera uma adulta além dos conselhos do pai. Enquanto seus pais estão entusiasmados com a tradição anual de ir a um parque de diversões, Jessica se vê desejosa de mais emoção e espontaneidade além da rotina habitual. Depois de se divertir em uma montanha-russa, Dan promete criar mais imprevisibilidade em seus futuros passeios. Inesperadamente, seu momento de afeto é interrompido quando alguém deliberadamente tira uma foto do beijo deles. Essa invasão de privacidade é agravada quando o indivíduo zomba de Dan, postando a foto online e perguntando o que ele pretende fazer. A situação piora quando o homem derrama seu slushing e chama Jessica de feia. Apesar da provocação e do desrespeito, Dan vai embora. Em casa, ele sente que precisa se conter, mas o confronto não passa por sua cabeça. Jessica encontra uma válvula de escape no boxe, onde um soco acidental em seu parceiro de treino leva a uma amizade inesperada durante um milkshake. Ao se abrir com sua nova amiga Gavin, que também é agente de viagens, Jessica compartilha seus sentimentos de se sentir presa. Ela aprecia as qualidades de Dan como marido e pai, mas se sente frustrada com a satisfação dele com a vida que levam. Enquanto fazia compras com Max, a atenção de Dan é atraída por um homem suspeito que parece estar observando-o. Agindo com cautela, Dan reage prontamente quando o homem faz um movimento para atacá-lo. Mesmo com Max ao seu lado, Dan consegue se defender habilmente dos avanços do agressor, neutralizando-o com facilidade. Os moradores locais ficam surpresos e até mesmo seus vizinhos notam algo diferente em Dan. Em casa, Dan abre um compartimento secreto contendo armas, passaportes obsoletos e dinheiro. Alarmado, Dan entra em contato com Algie, um ex-colega de trabalho, para providenciar novas identidades para sua família, indicando que eles estão em perigo. Algie suspeita que a ameaça vem do antigo chefe de Dan, MC Caffrey, e aconselha Dan a desaparecer o mais rápido possível. Acontece que Dan é um ex-assassino, que ele manteve escondido de sua família. Muito provavelmente MC Caffrey descobriu por causa da foto no parque de diversões. Dan procura Nina em uma reunião editorial, mas descobre que ela se demitiu há 3 meses. Depois de um pequeno incentivo, seu amigo a vende. Ele encontra Nina embaixo da arquibancada, chateada por ter desistido de seu sonho, mas não há tempo para refletir sobre isso, pois eles precisam buscar o irmão dela no clube de xadrez. No entanto, Dan fica desapontado ao encontrá-lo na casa do vizinho, junto com seu equipamento de jogo. Cautelosamente, Dan diz a seus filhos que eles estão indo para Las Vegas. Em meio ao trabalho de Jessica, Dan a convence a fazer a viagem espontânea que ela tanto desejava. Apesar de suas reservas iniciais, a garota está animada para ir. Mas quando estão prestes a sair do estacionamento, os homens de MC Caffrey já estão esperando por ela. Quando o ônibus passa, Dan se esquiva habilmente dos perseguidores. Dan entra em seu local de trabalho e fecha os portões para os perseguidores. Em seguida, ele levanta o carro e encontra o rastreador. Ele se esconde bem a tempo porque os perseguidores não o veem nem ao carro. A família ainda não tem ideia. Dan coloca o rastreador no carro de seu colega e diz a ele para dar uma volta na rodovia. Os perseguidores mordem a isca. Faltando 33 horas para o fim da viagem, sua esposa e seus filhos tweetam e postam sua viagem. Para manter o anonimato, Dan confisca os telefones de todos para uma viagem sem dispositivos. O único problema é que eles não sabem como chegar lá. Na agência de viagens, depois de mais um pequeno incentivo, o funcionário encontra os mapas para a rota deles. Pela primeira vez em muito tempo, a família se une. Nesse meio tempo, MC Caffrey vê pessoalmente a casa de Dan e tem certeza de que sua família ainda está no escuro e que, mais cedo ou mais tarde, um deles dará um passo em falso. Ao mesmo tempo, enquanto conversa com sua irmã, um estranho reconhece Kylie de sua carreira de streaming e lhe pede uma foto. Dan vê Kylie e a garota tirando uma selfie e sabe que MC Caffrey logo estará em seu encalço, então decide continuar dirigindo para evitar ser encontrado. Depois de dirigir a noite toda, Dan finalmente fecha os olhos, mas sua família está acordada. A meio quilômetro de distância da faculdade que Nina quer frequentar, ela está convencida a vê-lo. Um lugar lindo com muitas comemorações.
Jéssica até mostra suas habilidades de stand-up, e até Nina acha isso fantástico. O principal motivo pelo qual Nina quer conhecer o campus é que seu namorado, Trevor, estuda nessa faculdade. Enquanto passeia pelo campus, Dan percebe um alemão em seu telefone e suspeita que ele possa ser um agente da MCK Frey. No entanto, Dan percebe seu erro quando é inesperadamente atacado por outro indivíduo. Os dois começam a brigar no laboratório de química e, após uma breve briga, Dan torna o agressor inofensivo. Pouco tempo depois, ele se junta à família para seguir em frente, mas Nina vai ao encontro de Trevor. Ela descobre que ele a está traindo. Ela volta chorando e Dan lhe ensina um movimento de artes marciais que ela usa em Trevor, fazendo com que ela se sinta muito melhor e aprecie mais sua família. De volta à estrada, a família se une ainda mais e, enquanto Nina dirige, ela agradece a Dan por sempre estar ao seu lado e planeja retomar sua posição de editora na escola. Em um pequeno motel, os pais finalmente desabafam. Jéssica está apaixonada pelo espontâneo Dan. Ela sente que há algo diferente nele. Dan liga para Algie, que está prestes a entregar suas novas identidades a Dan e sua família. O único problema é que ela ainda não contou a ele. Então, ele devolve subrepticiamente o celular que havia roubado e tenta se preparar para a conversa. Kyle o alcança e eles finalmente falam sobre o fato de ele ser um streamer, algo em que ele é bom, como um profissional. Ele quer provar isso fazendo uma marcação de lazer com Dan. Para Dan, que é um ex-assassino e tudo mais, não deve ser difícil, pois ele consegue a primeira e a segunda marcação. Então Kyle retalia com duas de suas próprias tags, mas Dan fica com a última. Kyle se sente enganado, mas os dois ficam cada vez mais próximos. Finalmente chegando a Las Vegas, eles se hospedam em uma das melhores suítes da cidade, mas primeiro Dan tem que descer as escadas. Ele encontra Algie, que lhe dá suas novas identidades e um voo só de ida para Vancouver, por uma alta taxa, é claro. Dan se prepara para contar a verdade a Jéssica em um jantar romântico, enquanto as crianças tomam conta de Max. Dan diz a eles para não saírem da suíte por nenhum motivo, mesmo que eles não o ouçam. Os homens de MCK Frey já estão cientes do paradeiro de Dan. Por ser um jogador popular, Kyle vai à arena de jogos HyperX, é reconhecido e consegue conhecer Valkyrie. Ela até permite que ele se junte à sua equipe para as finais do Valorant, mas os homens de MCK Frey estão em seu encalço. Enquanto isso, Nina se sente à vontade com um dos jogadores que cedeu seu lugar a Kyle. Kyle destrói sozinho a equipe inimiga. Dan tenta contar a verdade a Jéssica, mas é interrompido a todo momento e decide adiar um pouco mais e ir jogar com ela. Depois de um tempo, no entanto, ele decide checar os meninos, mas sua ligação não é atendida, então eles voltam para cima. Jéssica é enganada pelos bonecos de dormir, acalmando Dan. Jéssica vai se refrescar e coloca uma música romântica, com uma névoa de amor. É nesse exato momento que os homens de MCK Frey atacam. Dan joga vodka e atira, incendiando os atacantes e neutralizando-os, mas Jéssica é feita refém. Dan abaixa sua arma, mas habilmente pega uma faca. Mas quando o agressor chama Dan de Shaun, Jéssica percebe algo doloroso. Enquanto o homem balbucia, Dan o neutraliza também. Jéssica corre até as crianças, mas encontra as chupetas. Ela sabe que eles têm que procurar no HyperX, já que foi só sobre isso que Kyle falou. Mas, sinceramente, eles deveriam ter usado uma jogabilidade um pouco melhor, porque Kyle é um lixo. De qualquer forma, ele termina o jogo com 30 mortes. Assim que o jogo termina, seus pais chegam e os pegam. Dan finalmente conta a verdade, ele é um assassino disfarçado e seus ex-colegas estão aqui para matá-lo, mas os meninos não acreditam até serem baleados. Protegendo-se atrás de um carro, Dan o neutraliza, mas seu colete o mantém vivo. Seguisse uma segunda rodada rápida. Dan finalmente confessa ter sido um mercenário para MCK Frey e ter matado 42 pessoas. Kyle acha que Dan é um hipócrita e agora entende porque ele nunca quis sair da cidade e é tão contra a mídia social. Ele lhes entrega suas novas identidades. Nina agora é Molly e Kyle é Van, como um veículo. Após 18 anos de mentiras, a família se recusa a aceitá-lo. Jéssica o deixa e assume a responsabilidade pelas crianças. Ela pede ajuda a Genven, enquanto Dan fica de guarda do lado de fora até de manhã. Embora Dan tente explicar que não é seguro e que MCK Frey virá atrás deles, Jéssica apenas lhe diz para ter cuidado e ficar longe deles. Quando Jéssica chega, descobre-se que Genven é uma mulher bastante poderosa e não me surpreenderia se ela trabalhasse com MCK Frey. De repente, Genven fala sobre seu ex, que criou uma nova vida para si mesmo com uma mulher insuportável e tudo mais, depois fez amizade com a mulher e esperou que ela caísse em sua armadilha. MCK Frey está aqui, inesperadamente. MCK Frey telefona para Dan, mostrando que sua família está em cativeiro. Ele marca um encontro em um hotel abandonado. Os capangas de MCK Frey estão por toda parte. Ao chegar à cobertura, MCK Frey pede um abraço sarcástico, afinal, ele é o pai de Dan. MCK Frey queria Dan morto porque o havia abandonado. Mas, nos últimos dias, Dan eliminou todos os homens que MCK Frey enviou contra ele. Seu pai o quer de volta. Se Dan voltar a trabalhar para ele, ele deixará sua família ir embora. Se ele se recusar, sua família morrerá. Sem outra escolha, Dan concorda em fazer isso. De repente, a moral dos meninos entra em ação,
eles querem que Jessica proteja Dan, mesmo que um segundo antes eles quisessem cortar os laços com ele. Enquanto os garotos tentam convencer a mãe de que não podem abandonar Dan, Jessica começa a trocar a fralda de Max e o joga na cara dos bandidos, levando-o à morte. Eles vão buscar o pai de volta. Enquanto McK Frey vai fazer os preparativos, Gavin usa suas habilidades femininas para seduzir Dan e convencê-lo a amá-la, ignorando o técnico. Ela está ciente das táticas de Dan. A família está lá para salvá-lo. Enquanto coloca Gavin para dormir, o técnico é feito prisioneiro. Dan pede desculpas por ter guardado segredos de Jessica e promete sempre lhe contar a verdade. Ele quer ser seu marido e um pai amoroso. Enquanto isso, McK Frey percebe que algo está errado. A propósito, o técnico é fã de Kylie. Kylie testa o drone e descobre que Dan é realmente bom com tecnologia. Os capangas estão chegando. Ele diz à sua família para ir para o telhado e ele cuidará deles. Kylie será seus olhos e ouvidos. Kylie usa o drone para localizar os homens de McK Frey e transmite as informações a Dan que, apesar de seu número, lida habilmente com eles. McK Frey percebe que o drone está ajudando Dan e acorda Gavin para encontrar a família. Dan diz a seu pai para recuar, mas ele não ouve. Apesar de 10 homens dispararem rifles automáticos, ninguém consegue atingir Dan. Ao perceber que o elevador está chegando, Jessica esconde as crianças e atira quando o elevador chega, mas Gavin relaxa à esquerda. Gavin provoca Jessica, sabendo que ela tem uma vantagem no combate corpo a corpo, sem levá-la a sério. Com as comunicações ainda sólidas, Kylie diz que restam 9 homens. Pelo menos McK Frey está orgulhoso e finalmente abate o drone. Enquanto isso, na luta prolongada entre os dois, Gavin sai vitoriosa, enterrando Jessica sob uma pilha de escombros. Enquanto isso, Gavin encurrala os meninos e isso dá a Jessica a força para levantar os escombros, mas ela ainda é jogada como um saco de batatas. Dan consegue tirar as balas da arma de McK Frey, então os dois recorrem a uma luta corpo a corpo. Reunindo sua força interior, Jessica pega uma vara de bambu e dá um salto atlético, mas falha miseravelmente. Gavin acha isso emocionante e pensa que Jessica quer tentar de novo, mas dessa vez ela o arremessa, matando-a. McK Frey vence Dan em um combate corpo a corpo e pega a arma com as balas, pronto para acabar com tudo. Mas então a família chega correndo. Nina explica que não odeia e menciona que a família é a coisa mais importante na vida e isso inclui ele, o avô dela. Isso deu a Dan tempo suficiente para fazer isso. A família finalmente se reúne e os policiais estão lá para recebê-los. 6 meses depois, Nina se tornou uma jornalista renomada. Dan agora dirige uma empresa de segurança para treinar clientes a se defenderem, contratando também Algie. Jessica é uma treinadora e Kylie ainda está fazendo streaming. A família se prepara para uma viagem importante, carregando uma van alugada para uma viagem pelo país, com o objetivo de levar Nina para Stanford. Se você gostou do vídeo, deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado a todos por assistirem.